Hoje, nesse dia 27 de janeiro de 2013, num encontro entre as pessoas filiadas, pessoas militantes pelo PCdoB e pela capacidade de cada um em buscar as melhores condições de vida para as classes trabalhadoras, para os nossos projetos de futuro, nos reunimos com as pessoas que eu vou citar aqui, por favor, a lista. Esteve presente aqui, estamos presentes, André Luiz Xavier Ferreira, na formação da base partidária, da base da Nova Brasília, que será uma base de educação e de cultura, não apenas uma base partidária, simples, como só existir, não, será uma base ativa, uma base comunitária, uma base que vai trabalhar a cultura e a educação, não só na Nova Brasília, mas a partir da Nova Brasília, e por isso que foi formado esse colegiado hoje, André Luiz Xavier, Josenildo Henrique, que é o nosso camarada presente, que saiu como coordenador financeiro. Nós temos o Fabiano Rangel, conselheiro, Marcos Paulo Neve, que também saiu aqui como coordenador de assuntos diversos dentro da nossa reunião, dentro da nossa formação dessa base. Marinete de Paiva, que acabamos de falar dela, que saiu como coordenadora administrativa. Temos o Paulo Ricardo como conselheiro também, está aqui presente, que a gente já falou para o nosso debate. Edson Paiva, que sou eu, fui eleito presidente dessa mesa hoje para poder relatar e presidir esse nosso encontro, a nossa reunião. E Maria de Fátima está aqui presente também, já falou, como conselheira, participante aqui da nossa base. O André Luiz, que foi eleito coordenador geral da base, ele foi eleito aqui na mesa como secretário dessa reunião. Ele vai assinar a ata como secretário, tá? Essa foi a parte burocrática desse encontro de hoje. Nós vamos fazer o registro dessa ata para poder dar iniciação no processo de formação da base dentro do partido, tá? Agora, por conta, eu gostaria de ressaltar a importância que é esses encontros, que são esses encontros partidários, esses encontros de base, reforçando as palavras do Paulo Ricardo, reforçando as palavras da Fátima, que nós temos que nos fortalecer. Se tivesse várias pessoas fazendo isso no Brasil, conforme o Paulo falou, nós estaríamos muito mais fortes para lutar por nossa melhoria, nossas ideias. A parte da sociologia, a parte da política. Aristóteles já dizia que um povo que não seja politizado, ele é um povo, ele pergunta, é um povo de idiotas. Um povo que não participa da vida política, lá atrás, milhares de anos, ele já dizia, será que é um povo idiota? Ele dizia e ele confirmava que era. Então a gente pergunta hoje, como está a nossa população brasileira? A gente está politizado? Não. A gente sabe, a gente entende da política, a gente participa? Não. Então nós somos idiotas? Fica a pergunta. Nós reclamamos muito, eu falo aqui por todos, reclamamos de médicos, falta de médicos, reclamamos de falta de hospitais, reclamamos da péssima educação, mas vivemos numa democracia, certo? Se a gente vive numa democracia, mas é uma falsa democracia, não sei, a gente tem que participar da vida política e fazer a nossa democracia. Hoje, o nosso cenário atual político é muito complicado. Ele é muito, assim, diversificado. Acontece coisas e a população só vai saber muito tempo depois, quando já está sofrendo de verbas,
direcionamento errado de verbas, os problemas da luta partidária, luta entre partidos políticos pelo poder. Mas o poder vem do povo. O poder emana do povo. Nós temos o poder para mudar, para tirar esse político que a gente fala tão mal dele, para mudar esse político que a gente reclama que rouba o dinheiro que é público, que não faz nada, o político omisso, que a gente reclama. Então não é para reclamar, a gente tem um poder, o voto é único, eu tenho direito a um, assim como você que está ouvindo, você que está ouvindo, se nós estamos aqui, nós temos um voto igual a eles. Se esse um voto for trabalhado, eu digo muito assim, se eu entro numa sala de aula com 40 alunos e vou trabalhar filosofia, política, e de lá dos 40, apenas um entender e praticar, eu estou fazendo meu papel. O pior é se eu não fizer nada. E esses 40 continuar, depois mais 40 e ausentes da política. Estou lendo um livro do Carlos Eduardo Novaes. Quando ele escreveu esse livro, ele tinha 29 anos. Deve ter uns quase 30 anos que escreveu esse livro. E eu achei interessante aqui na abertura do livro, e ele fala a história, como que ele escreveu esse livro, a partir de quê, quais os pensamentos dele para escrever. E ele diz que ele era de uma família de militar, sendo que os militares nunca reclamaram de nada, que o povão normal reclama, de capitalismo, eles nunca reclamaram. Eu vou ler rapidamente aqui uma parte para vocês entenderem e ter uma conclusão para a gente fechar esse debate. O título original deste livro era O Capitalismo para Principiantes, Crianças e Militares. Reduzi o título, mas mantendo o livro dedicado às nossas crianças e aos nossos militares. Sou filho de militar, um velho lobo do mar, que chegou a almirante, acreditando que o mundo se dividia em democracia e comunismo. Durante todos esses anos em que estamos juntos, mais de 40, ouvi meu pai falar de pátria, segurança nacional, democracia, psicossocial, mas jamais escutei na sua boca a palavra capitalismo. O pai dele, almirante, ele nunca ouviu o pai falar na palavra capitalismo. Precisei crescer mais um pouquinho para entender seu alinhamento. Os militares, afinal, não estão sujeitos às leis de mercado. Não tem patrão, não precisam ir à greve, não sofrem desemprego, não discute aumento salarial, não trabalham para enriquecimento de homem algum. As Forças Armadas não são, enfim, um negócio na busca de lucro. Talvez por isso meu pai nunca enxergou o lobo do capitalismo sob a pele de cordeiro da democracia. Nunca suspeitou que a democracia cantada em prosa e verso não anda sobre as próprias pernas. Ela, como qualquer regime político, precisa de um sistema econômico que lhe dê um sopro de vida. No mundo ocidental, o sistema que movimenta as ditas democracias é o capitalismo. É o mais desumano, injusto e perverso, antidemocrático de todos os sistemas econômicos. Os militares que conheço nunca souberam disso. As crianças também não. Daí dedicar-lhes este livro às crianças, na esperança de que cresçam interessadas em entender o capitalismo. Aos militares, para que reflitam duas vezes antes de fazer o próximo golpe. Se vocês perceberem aqui, o que ele quis, o que ele propôs, nada foi feito. Não tinha sociologia até pouco tempo na escola, agora, com muita luta, tem a sociologia no ensino médio, filosofia ainda não, é obrigatória. Isso por quê? Para não criar pensadores, nem políticos, porque senão é complicado o filho do Vitor crescer, a filha dele crescer e disputar espaço na política para trabalhar em prol da sociedade.
que depende da classe operária, não queremos. O capitalismo, ele quer o quê? Que continuem as pessoas ofendendo, fechadas, com os olhos fechados, para nunca eles terem que lutar para poder ter a condição melhor para eles. Eles querem tranquilidade, eles querem consumismo, eles querem tomar conta de todas as empresas públicas, eles querem tomar conta de concessão das TVs, dos rádios, e o povo acha isso tudo normal. Então vou deixar um recado para concluir. Cada um de nós temos que fazer o mínimo possível para trabalhar política e criticar quem fala mal da política. Vamos ser sinceros e dizer, realmente é complicado, mas nós, de uma forma ou de outra, elegemos os nossos políticos. Não, mas eu não voto. Ajudou de qualquer maneira, porque aquele cara que já está lá, ele tem um grupo dele, ele vai ser eleito. Se você não participar para tirar esse cara, você está colaborando com ele. E depois a gente reclama, é desvio de verba, é educação de péssima qualidade. Então, voltando a nós aqui, nessa formação de base hoje, com esse intuito de conscientizar e formar cidadãos críticos participativos, finalizamos aqui essa reunião. Quero agradecer a presença de cada um, gravado aqui para a gente marcar e registrar esse momento. Tá? Agradecer mais uma vez a oportunidade que vocês me deram e nos deram a cada um de si a oportunidade de passar e de aprender. Tá? Estamos abertos aqui a errar, falar erro mesmo, que a gente tem que aprender com os erros. É bom aprender com os erros dos outros. Nunca é bom a gente aprender com os nossos erros, porque já existe um ditado: bons filhos aprendem com os próprios erros e filhos brilhantes aprendem com os erros dos outros. Poxa, então não vamos errar. A gente vê os erros dos outros e não vamos errar, vamos tomar como lição. Vamos ser brilhantes. E se eu quero um mundo melhor, se eu quero uma sociedade melhor, eu tenho que fazer a minha parte. E não ser somente eu, sabe? Daqui a pouco eu vou ficar velho e vai passar meu tempo aqui, e aí vem as crianças crescem na condição pior. O que eu estou sofrendo hoje, que nós estamos sofrendo, foi por causa do nosso passado. As pessoas deixaram tudo, as pessoas em si, que fizeram com que hoje a gente esteja nessa condição. O capitalismo, o feudalismo, a burguesia e o capitalismo. A história, a burguesia é revolucionária. Ela nasceu lá, já surgiu dos camponeses, através do poder do nosso, daquela época, dos reis, do clero, e ali foi surgindo aqueles pequenos camponeses que se reuniam, veio o feudal, o feudalismo, depois veio a burguesia, para hoje a gente ter o capitalismo que a gente está, vivendo sob essa opressão. Então a gente faz parte, começa hoje a mudar. Fechando aí, muito obrigado. Edson Paiva aqui, junto com essa equipe maravilhosa. Obrigado mais uma vez aí. Diz o Cazuza, né?